Um homem passou semanas sofrendo com misteriosas picadas que surgiam todas as manhãs, deixando sua pele avermelhada e coçando intensamente. Inicialmente, ele acreditava se tratar de uma simples infestação de percevejos. No entanto, quando especialistas finalmente descobriram a verdade, a revelação foi surpreendente. Por semanas, Ethan viveu um verdadeiro pesadelo. Todas as manhãs, ele acordava com novas marcas vermelhas nos braços, pescoço e tronco. A coceira era quase insuportável, um lembrete constante de que algo rastejava sobre sua pele durante a noite. Desesperado para encontrar uma solução, ele tentou de tudo. Lavou os lençóis em água quente, aspirou cada canto da casa, e aplicou inseticidas. No entanto, as picadas continuavam a aparecer. Ele tinha certeza de que eram percevejos. O que mais poderia ser? Noite após noite sem dormir, Ethan ficou ao lado da cama, encarando o colchão como se fosse seu maior inimigo. Determinado a encontrar a causa de seu tormento, ele puxou os lençóis devagar, examinando cada centímetro em busca de qualquer sinal de movimento. Nada. Nenhum inseto minúsculo correndo para se esconder, nenhuma mancha de sangue. Ele aproximou o rosto, estreitando os olhos para inspecionar as costuras do tecido. Ainda assim, não havia nada. Era enlouquecedor. Ele sabia que algo estava picando, se alimentando dele enquanto dormia, mas não conseguia ver. E a coceira nunca parava. No trabalho, ele se revirava na cadeira, distraído, esfregando o pescoço incessantemente até que seus colegas começaram a perguntar se ele estava se sentindo bem. Mas a resposta era clara. Não, ele não estava nada bem. Ethan passou noites pesquisando na internet, tentando confirmar suas suspeitas. Cada busca o levava ao mesmo culpado. Percevejos. No entanto, os métodos recomendados para detectá-los era inspecionar o colchão, verificar as costuras dos móveis, instalar armadilhas, mas não traziam nenhum resultado. Isso não fazia sentido. Se fossem realmente percevejos, ele já deveria ter encontrado alguma evidência. Desesperado para resolver o mistério, ele decidiu tentar algo diferente. Numa noite, posicionou cuidadosamente a câmera do celular para gravar sua cama enquanto dormia, garantindo que tivesse uma visão clara do travesseiro e da área ao redor. Deitou-se sentindo-se inquieto, mas determinado a descobrir a verdade. Na manhã seguinte, ele revisou as imagens. As primeiras horas mostravam apenas ele se revirando na cama, mas por volta das 3 da manhã, algo estranho aconteceu. Sua coberta se moveu levemente, como se algo estivesse por baixo dela. Ethan arregalou os olhos, tentando identificar o que poderia ser. A princípio, parecia apenas uma ondulação sutil no tecido, quase imperceptível. Ele pausou o vídeo e deu zoom, esperando finalmente encontrar a resposta. Nada. Nenhum inseto, nenhum percevejo, nada reconhecível. Apenas aquela sensação perturbadora de que algo estava ali pequeno demais ou rápido demais para ser visto. Naquela tarde, determinado a acabar com o mistério, Ethan ligou para um especialista. Cal, o especialista chegou ao local, meia hora depois da ligação. Ethan observava ansiosamente enquanto Cal, o exterminador, trabalhava com precisão. O homem, experiente, examinava cada canto do quarto com paciência e atenção. Com uma lanterna em mãos, iluminou cada costura do colchão, desmontou parte da estrutura da cama, verificou atrás da cabeceira e ao longo dos rodapés. Ele até inspecionou o interior do armário e as gavetas da cômoda, buscando qualquer sinal de infestação. Mas, assim como Ethan, Cal não encontrou nada. Nenhum percevejo, nenhuma casca descartada, nenhuma mancha de sangue. Apenas um quarto aparentemente normal, mas que escondia um mistério inquietante. Após quase uma hora de inspeção minuciosa, Cal balançou a cabeça. Não estou encontrando nenhuma evidência de percevejos, disse ele, com uma expressão de perplexidade. Nenhum excremento, nenhuma casca, nenhum ovo. Você tem certeza de que as picadas acontecem à noite?
Ethan suspirou, esfregando a nuca. Sim. Eu acordo com novas marcas quase todas as manhãs. Elas coçam demais e parecem exatamente picadas de percevejos. O que mais poderia ser? Cal suspirou, coçando a própria mandíbula. Às vezes, as pessoas confundem picadas de outros insetos com as de percevejos. Pode ser pulgas. Você tem animais de estimação? Não respondeu Ethan, sentindo a frustração crescer. A frustração era evidente na voz de Ethan. Eu moro sozinho. Sem animais de estimação, sem viagens recentes, só essas picadas que não desaparecem. Cal lhe lançou um olhar compreensivo. Posso instalar algumas armadilhas profissionais e ver se conseguimos capturar alguma coisa. Se estiver de acordo, deixo-as durante a noite e volto amanhã para verificar. Ethan concordou, sentindo uma pontada de esperança. Talvez as armadilhas confirmassem a presença dos percevejos e finalmente, ele poderia se livrar deles. Naquela noite, tentou dormir, sabendo que havia algo sendo feito para solucionar o mistério. Mas, como sempre, a coceira voltou. Na manhã seguinte, Cal retornou e verificou as armadilhas. Após uma inspeção cuidadosa, ele balançou a cabeça, confuso. Nada. Nenhum único inseto. Essas armadilhas são feitas para atrair percevejos. Se houvesse algum aqui, pelo menos um deles teria sido capturado. Ethan sentiu um arrepio de inquietação. Se não eram percevejos, então o que estava atacando-o todas as noites? Talvez seja melhor você procurar um dermatologista. Pode ser alguma condição de pele que se pareça com picadas de insetos. Ethan suspirou, sentindo os ombros pesarem. A última coisa que queria era mais um beco sem saída. Mas, sem outra opção, decidiu marcar uma consulta. No consultório, a dermatologista, Doutora Bailey, examinou atentamente as marcas na pele de Ethan. Após uma análise minuciosa, decidiu fazer uma biópsia de uma das áreas mais inflamadas e garantiu que entraria em contato assim que tivesse os resultados. Enquanto isso, receitou um creme para aliviar a coceira. Por um breve momento, Ethan se pegou considerando a possibilidade de que tudo aquilo estivesse em sua cabeça ou que talvez sua pele simplesmente tivesse uma reação espontânea. Mas as marcas eram muito distintas. E o padrão, sempre aparecendo à noite, era impossível de ignorar. Ele voltou para casa com uma sensação de inquietação, esperando por respostas. Ele tentou o creme, esperando que ajudasse enquanto aguardava os resultados dos exames. No entanto, as picadas continuaram a aparecer. Quando a doutora Bailey ligou de volta, Ethan já tinha novas marcas nos pulsos e sob o braço. A voz dela, do outro lado da linha, soava cautelosa. A biópsia mostrou uma reação inflamatória consistente com picadas de insetos. Não há sinais de alguma doença dermatológica que esteja causando isso. Havia algo mordendo você, Ethan. Ao ouvir essas palavras, uma sensação de calafrio percorreu seu corpo. Então, por que ninguém consegue encontrá-los? Houve uma pausa antes que a doutora Bailey continuasse. Eu gostaria de encaminhá-lo para um entomologista, alguém especializado em identificar insetos. Eu sei que parece incomum, mas talvez estejamos lidando com algo menos comum do que percevejos. Tenho um colega que, ocasionalmente, consulta em casos médicos misteriosos como este. Se você estiver disposto, posso marcar uma consulta. Ethan concordou, embora a ideia de ir a outro especialista fosse desconcertante. Mas ele estava determinado a descobrir o que estava acontecendo com ele, mesmo que isso significasse seguir por um caminho desconhecido. O fato de seu problema ser tão incomum que exigia um especialista especializado o deixava ainda mais inquieto. Dentro de uma semana, Ethan se viu diante do Dr. Xing, um entomologista conhecido por consultar casos raros. O médico o cumprimentou com uma voz firme e tranquilizadora. Entendo que você tem enfrentado uma verdadeira provação, disse ele, olhando as anotações que Doutora Bailey havia enviado.
Você tem certeza de que essas picadas ocorrem apenas em sua casa, durante a noite? Ethan assentiu. Eu nunca tenho novas picadas quando fico na casa dos meus pais ou até mesmo quando durmo na casa de um amigo. Só no meu quarto. Dr. Xing inclinou a cabeça, visivelmente interessado. Isso sugere que a fonte está localizada aqui. Se não forem percevejos, pode ser algo completamente diferente. Vamos fazer um exame completo. Do colchão. Com um pequeno kit em mãos, Dr. Xing retirou lupas, tubos de ensaio e lâminas, se preparando para um exame mais detalhado. De volta ao apartamento de Ethan, ele trabalhou lentamente e com precisão, usando uma lanterna de cabeça e uma lupa para inspecionar o colchão, a roupa de cama e a estrutura da cama. Ele retirou pequenas amostras de poeira e fibras das costuras do colchão, selando-as cuidadosamente em frascos. Até raspou um pouco da estrutura de madeira da cama, colocando a amostra em um saco. Durante todo o processo, Dr. Xing falou muito pouco, apenas assentindo ocasionalmente. Ethan observava atentamente, sem perceber quando a postura do entomologista mudou. Dr. Xing se tornou ligeiramente tenso, sua respiração acelerada. Isso aconteceu quando ele levantou o canto do colchão e examinou o que estava por baixo. Dr. Xing segurou a lupa bem próxima, franzindo a testa, e rapidamente pegou uma amostra. Seu rosto não revelou nada, mas Ethan sentiu que algo havia sido encontrado. Você viu algo? Ethan perguntou, sua voz saindo mais urgente do que ele pretendia. Dr. Xing se calou por um momento, apertando os lábios. Não tenho certeza. Eu vi algo incomum por um instante. Vou precisar analisar as amostras sob um microscópio. Vamos evitar conclusões precipitadas por enquanto. O coração de Ethan afundou. Mais uma espera, mais uma noite de incertezas. Mas ele entendia a necessidade de ser minucioso. Dr. Xing saiu com as amostras, prometendo ligar assim que tivesse alguma resposta. Naquela noite, Ethan abandonou seu quarto, buscando o relativo refúgio do sofá na sala de estar. Se cobriu com cobertores recém-lavados, agarrando-se à esperança de que ao menos por essa noite, ele estaria a salvo. Na manhã seguinte, ele acordou com a sensação de que, talvez, a distância do seu quarto pudesse lhe oferecer algum alívio. Porém, ao se olhar no espelho, seu coração afundou. Novas picadas estavam marcadas em sua pele. Pequeno e invisível. As novas marcas ao longo de seu tornozelo, as bolhas vermelhas inchadas, pareciam zombar dele, como se estivessem desafiando sua tentativa de escapar. O estômago de Ethan se revirou enquanto ele esfregava a pele irritada. A sensação de que aquilo não estava mais restrito à sua cama foi um golpe ainda mais difícil de engolir. Ele estava lidando com algo que parecia fora de seu controle, algo que se espalhava, quase como uma força invisível e imbatível. A persistência disso, sua invasão implacável, parecia evadir todos os especialistas. Enquanto Ethan se perguntava o que fazer em seguida, seu telefone vibrou. Ele o pegou rapidamente. Era Dr. Xing. A voz do entomologista soava urgente e tensa. Ethan, preciso que venha para o meu laboratório imediatamente. Ao chegar no laboratório Dr. Xing, disse a Ethan. Eu acho que encontramos o que estava te mordendo, Ethan. Translúcidos sob o microscópio. À medida que Ethan olhava mais de perto, ele sentiu uma onda de repulsa tomar conta de seu corpo. O que são essas coisas? Ele perguntou, a voz tremendo. Dr. Xing manteve a calma. O que estamos vendo são criaturas minúsculas, muito menores do que qualquer inseto que você possa imaginar. Elas não são percevejos, mas parecem se alimentar de algo semelhante. Sua estrutura é completamente diferente. Essas criaturas são mais rápidas, mais móveis e têm uma aparência bastante única. Ethan continuou a observar, sem conseguir desviar o olhar daquelas formas estranhas que se moviam rapidamente.
Eles se alimentam do sangue de mamíferos, incluindo humanos, e são capazes de se esconder em lugares bem difíceis de encontrar. Ethan se afastou da lente do microscópio, seu corpo quase paralisado pela surpresa e pelo medo. Triatoma infestans é um tipo de percevejo, conhecido como percevejo do barbeiro. Seu nome vem da forma como eles se alimentam, picando suas vítimas enquanto dormem, geralmente à noite. Eles são conhecidos por transmitir doenças, como a doença de Chagas, que pode ser muito séria. O horror de Ethan foi completo. Ele agora sabia o que estava lhe atacando, e isso era muito pior do que qualquer coisa que ele tivesse imaginado. Impossíveis de detectar devido ao seu tamanho e comportamento furtivo. Eles se escondem durante o dia, se camuflando nas fendas e rachaduras, e só saem à noite para se alimentar. Ethan sentiu uma onda de pânico ao ouvir as palavras de Dr. Xing. O que antes parecia um simples problema de infestação de percevejos agora se revelava uma ameaça insidiosa e perigosa. Isso é insuportável. Eles estão se reproduzindo? Ethan perguntou, sua voz trêmula. Sim, respondeu Dr. Xing, com um tom sério. Eles estão se estabelecendo no seu ambiente. Precisamos agir rapidamente, não só para tratar as mordidas, mas também para eliminar a infestação e impedir que ela se espalhe ainda mais. Mais tarde na casa de Ethan. O cheiro do desinfetante e o som dos aspiradores preenchiam o ar enquanto os especialistas se moviam de forma coordenada. Ethan observou tudo em silêncio, seu corpo ainda tenso, absorvendo a gravidade da situação. Eles vão conseguir eliminá-los? Ele perguntou, sem olhar para Dr. Xing, que estava ao seu lado. Sim, Dr. Xing respondeu, sua voz calma apesar da urgência da situação. Eles sabem como lidar com isso. A infestação pode ser erradicada, mas vai ser um processo intensivo. Precisamos garantir que nenhum vestígio fique para trás. Ethan sentiu um alívio tímido ao ouvir isso, mas também uma sensação de perda. Seu lar, o lugar onde deveria se sentir seguro, havia sido invadido por essas criaturas. Quando entrou em seu quarto, Ethan pôde vê-los através da porta meio aberta. Dr. Xing supervisionava do corredor, apontando onde ele havia coletado amostras. Outra especialista, uma mulher chamada Dr. Mason, se aproximou do colchão com uma lanterna e um dispositivo de vácuo especial. Ela parou de repente e deu um passo para trás, os olhos arregalados. O que aconteceu? Ethan chamou, a ansiedade tomando conta dele. A voz de Dr. Mason tremia. Eles estão se movendo, muitos deles, oh meu Deus, estão em toda parte. Sua voz se elevou, cheia de pânico. Ethan ouviu um grito de um dos técnicos. Ele correu até a porta, mas foi impedido de entrar por Dr. Xing, que rapidamente se posicionou à frente dele para protegê-lo do que estava acontecendo. Fique para trás, Ethan, Dr. Xing disse, sua voz firme, mas tensa. Através da fresta da porta, Ethan podia ver os especialistas se movendo de forma frenética, tentando conter as criaturas. O vácuo especial foi acionado, mas o número de criaturas era tão grande que parecia impossível lidar com aquilo. Elas haviam infestado cada centímetro do colchão, da cama e das paredes. Era como um exército invisível, escondido nas sombras até aquele momento. Dr. Mason, com o rosto pálido, gritou para a equipe, ordenando que selassem a sala o mais rápido possível. Elas estão em toda parte e se espalhando pelas paredes, pelo teto, e precisamos contê-las antes que se espalhem ainda mais, se ela disse, a respiração rápida e superficial. O peito de Ethan apertou enquanto ele processava o horror que estava acontecendo em sua própria casa. Não era mais só a cama dele, o quarto inteiro, talvez até o apartamento todo, havia sido comprometido. Foi rápida em começar a selar o quarto com plásticos e fitas adesivas, enquanto os outros técnicos tentavam capturar o máximo possível das criaturas com os dispositivos de vácuo. O som do vácuo preenchia o ambiente, mas era claro que não era suficiente para lidar com a quantidade crescente dos invasores. A gravidade da situação não passou despercebida.
Dr. Mason se aproximou de Dr. Xing, fazendo um gesto com a mão para que o acompanhasse. A pior parte é que não são visíveis a olho nu, e quando estão em grande número como agora, é quase impossível contê-los sem ações imediatas e coordenadas, disse ela, tentando se manter firme. Ethan olhou para eles, sentindo-se completamente impotente. O que ele pensava ser uma simples infestação se transformara em um pesadelo biológico. Os especialistas trabalhavam freneticamente, movendo-se rapidamente, mas com a precisão de quem já lidou com situações extremas. A cada movimento, parecia que o tempo estava se esgotando, e o que estava acontecendo em sua casa se tornava mais surreal. A cada momento, mais e mais pessoas chegavam, todas com a mesma expressão de choque e perplexidade. O prédio inteiro estava sendo isolado, e ninguém podia entrar ou sair sem passar por uma análise rigorosa. As autoridades estavam em pânico, a gravidade da situação estava se espalhando rápido, e uma simples infestação de parasitas havia se tornado uma emergência de saúde pública. Ethan sentia como se estivesse em um pesadelo, mas não conseguia acordar. Ele tentava se concentrar, tentando entender como tudo isso começou e como ele nunca percebeu a gravidade do problema. Cada picada que ele teve, cada noite de desconforto agora parecia ser o prenúncio de algo muito maior, algo impossível de ignorar. Ethan foi orientado a ficar em um hotel próximo enquanto os especialistas trabalhavam na remoção do que restava da infestação. Ele estava distante de seu apartamento, sem saber quando poderia voltar. Tentava seguir com sua vida, mas o desconforto de saber que algo tão estranho e ameaçador havia vivido em sua casa não saía de sua mente. As noites sem dormir, a coceira insuportável, a sensação crescente de estar preso por algo invisível e ele nunca conseguiria esquecer como tudo havia começado. Dr. Xing o atualizava a cada alguns dias, mas Ethan sentia seus nervos ficarem mais tensos a cada ligação. Algumas áreas do prédio já haviam sido limpas, mas outras unidades ainda mostravam sinais de possível contaminação. Havia rumores de infestações semelhantes em prédios vizinhos. Aquilo não era um caso isolado. Era maior do que ele jamais imaginou. E, conforme a voz de Dr. Xing ficava cada vez mais tensa nas conversas, Ethan percebeu que estavam apenas arranhando a superfície de um mistério muito maior e algo que poderia ter implicações muito além de seu apartamento. Quando finalmente foi autorizado a voltar, o apartamento havia sido extensivamente limpo e tratado. Móveis novos foram trazidos, e o local, na maioria das vezes, parecia habitável novamente. Mas o ambiente estava diferente. Uma semana depois, Ethan se encontrou com Dr. Xing para uma última consulta. Eles estavam no consultório do especialista, onde Ethan finalmente se sentou, ainda com um leve nervosismo, mas sentindo uma sensação de alívio crescente. Dr. Xing, com seu tom calmo e profissional, começou a explicar os resultados finais. Os tratamentos foram eficazes, Ethan, disse Dr. Xing, olhando para as anotações. A infecção foi completamente erradicada, e não há mais vestígios dos parasitas em sua casa. Ethan exalou, sentindo o peso se afastar de seus ombros. Ele havia vivido dias intermináveis de incerteza, medo e frustração, e agora, finalmente, podia ver uma luz no fim do túnel. Eu agradeço muito, doutor. Foi algo que eu nunca imaginei enfrentar. Agora, posso dormir tranquilo? Ethan perguntou, com um leve sorriso nervoso. Dr. Xing sorriu, de forma acolhedora, e respondeu, sim, você pode dormir em paz agora. Apenas tome cuidado com possíveis focos de infestação em outros lugares, como móveis usados ou objetos importados, caso se mude novamente. Ao sair do consultório, ele se sentiu livre, mas também um pouco marcado pela experiência. A lembrança daqueles dias sombrios e da sensação de impotência permaneciam em sua mente, mas agora ele tinha o controle de volta sobre sua vida, sua casa e, principalmente, sobre suas noites de descanso. Quando finalmente chegou em casa naquela noite, sentiu um peso a menos, como se estivesse retornando a um lugar familiar, mais renovado.
Ele se deitou na cama, o som de um silêncio pacífico preenchendo o ar, e fechou os olhos, sabendo que, finalmente, estava seguro. O que acharam desta história? Deixem aí nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até a próxima história.